Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, videozinho no formato diferente. Como eu já comentei pra vocês durante a primeira semana de Deload, que eu ia mostrar mais ou menos como é que eu tô montando a minha pré-periodização para as próximas semanas de treino. É, já vou fazer um novo documento aqui pra nós e eu já vou jogar umas coisas pra lá. Mas seguinte, antes de tudo, deixei tudo descrito, tá? Que eu fiz em relação do último período que eu tinha feito, ah, do começo até onde eu tava fazendo, mais ou menos, entre aspas. Então, é, parte de deload pré, esse treino de hipertrofia, onde eu comecei, com qual divisão eu fiz. Aí aqui eu detalhei os exercícios de cada sessão, com volume. Como o meu treino de perna tava igual ao treino de lower, eu já peguei, já coloquei tudo aqui, igual eu tava fazendo, e já joguei tudo pra cá, pra mim contabilizar o volume semanal. A mesma coisa eu fiz pra pull, mesma coisa eu fiz pra push, mesma coisa eu fiz pra upper, tá? Aí me rendeu um volume total semanal. Isso aqui, cara, como eu fiquei. Eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas com o exato mesmo volume, tá? Tipo, na real foi uma semana só, porque, como dá pra ver aqui, na última semana eu coloquei uma série de supino declinado. Mas não é como se fosse desconsiderar todo o restante. Mas enfim, é, aqui é o seguinte: eu fiquei umas 4 5 semanas com esse mesmo volume. Então já dá pra considerar que eu consigo fazer isso aí por bastante tempo. E que possivelmente isso aqui é uns 90% mais ou menos do meu máximo volume recuperável, tá? Aí é o seguinte. Aqui, né? Relatei um dos motivos pelo qual eu implementaria um deload, tá? Ah, comentei nos vídeos, mas enfim, bom retomar. Meu quadril direito estava zoado, meu sono ruim estava ruim, meu sono estava ruim, perdão. Eu estava acordando cansado independente do tempo que eu estava dormindo. A sola do meu pé estava doendo. O meu antebraço, na última semana principalmente, estava muito inflamado, estava dando câimbra muito fácil. Muito fácil mesmo. E aqui também é a mesma coisa, tipo, pô, o que, que eu tava progredindo, o que, que eu não tava progredindo. Perna, como eu fico longe do máximo volume recuperável, porque eu não preciso de muito mais perna, minha perna responde muito bem no volume que eu já treino, minha perna tava progredindo, então eu não preciso aumentar ou diminuir o volume aqui. E muito possivelmente a perna não vai ser um fator determinante para mim saber se eu vou fazer deload ou não, já que meu foco está em superior. É, a mesma coisa aqui também, ó. Deltoide lateral estava estagnado. Aí eu contabilizei, tipo, todos os 3 padrões de elevação lateral que eu faço. Na máquina, na polia e na polia por trás do tronco. Então, tava, tipo, estagnado umas 3 semanas. Ainda o da máquina tava estagnado por mais tempo ainda. Então, a gente precisa documentar isso tudo para depois poder voltar a ver isso aqui. Enfim, é... e aqui é o seguinte. Fiz um leve incremento, tá? 1, 2 séries no máximo para cada grupo muscular, para mim definir o volume de choque, que é um volume que tem que beirar o 100% recuperável. Deixa eu ver se eu consigo explicar mais ou menos essa teoria aqui para vocês. Isso é apagar pente. Cadê? Pô, não tá abrindo pente. Calma. Calma aí que eu já volto. Bom, consegui voltar a funcionar aqui. Seguinte, não tenho mesa digitalizadora, então perdão pela letra, tá? Vou já deixar avisado. Seguinte, a gente tem o máximo volume recuperável, tá? Que seria o 100% de volume.
Isso aqui eu vou me recuperar. Tipo assim, eu vou conseguir manter por 2 semanas, sei lá. Deixar em weeks. 2 weeks. Consigo manter isso aqui 2 semanas. Eu muito possivelmente não vou manter esse volume máximo pelas 2 semanas. Porque aí, como é teste, eu vou preferir errar para menos do que errar para mais, tá? Então, eu vou fazer esse 100%, só que para uma semana. E tem a possibilidade de ser 100% não ser 100%, tá? Ele pode ser o 95% ou pode de repente ser o 105%. Aí é o seguinte, é mais fácil eu me recuperar de 95% do meu volume total do que eu me recuperar de 105%. É igual o que eu tava fazendo mais ou menos. Tipo assim, eu fiz 2 semanas de deload muito possivelmente que eu tava nisso aqui, ó. Tá? É, e também a gente tem que entender que possivelmente é, a gente tem que comparar períodos, tá? Então, agora periodizando, né? Porque é o seguinte, antes, sei lá, uns 2 anos atrás, uns 2 anos e meio, sei lá, eu acreditava que periodizar era certo. Aí, agora, tipo, de 1 ano e meio pra cá, eu falei, não precisa periodizar não, mano. Periodizar não precisa, tá ligado? Fazer semana de choque pra quê? Mas eu participo de um curso, uma faculdade, sei lá como posso dizer isso, como posso chamar isso, que é a Dark Side. E uma aula das periodizações de treinamento que eles fizeram, ah, tipo assim, foi demonstrado por A mais B o porquê periodizar é importante. Primeiro de tudo, é, se eu periodizo, eu consigo evitar, tá? Períodos onde eu estou exigindo muito mais no meu corpo. Então, tipo assim, é igual eu tô aqui. Cara, eu consegui manter 4 semanas com meu volume prévio. Possivelmente, possivelmente, vamos deixar bem detalhado, bem ressaltado. ah, Possivelmente o meu quadril direito ferrou não só por conta de falta de alongamento. Então, alongue. Não só por falta de alongamento, mas por um tempo no máximo recuperável. Nossa, que letra horrorosa. Rec. Então, meu quadril direito muito possivelmente ficou uma bosta. Porque eu não tenho alongamento e porque eu fiquei muito tempo no máximo recuperável, tá? E aí a gente entra também numa questão de, tipo assim, de saber o que eu vou aumentar de treino e saber o que eu vou reduzir. É seguinte, para quadríceps a gente tem dois tipos de movimento, certo? Aí eu vou voltar aqui pro Docs, calma aí, vai ficar melhor. Vamos lá, abrir essa que tá vazio, vambora. Tá? Eu tenho dois exemplos de movimento para quadríceps. Multiarticular e uniarticular. Multiarticular, a gente tem agacho, padrões, né, no caso. Padrões é agacho, padrões de leg. Aí aqui do agacho também entra afundo e búlgaro, por exemplo. E aqui de leg entra leg linear,
angular, entra horizontal. E pro uni, a gente tem extensão de joelho. Então aqui é o que eu já comentei pra vocês também nos vídeos anteriores que eu falei que eu ia começar a fazer CIS. Bem no começo do período desse novo período de treino de hipertrofia, bem depois ali do logo depois do período de deload de taper week e de teste de RM pro power. Cadeira extensora, aí tem o CIS, que dá pra fazer livre ou máquina. E a gente tem também o. Qual que é? Flexão nórdica reversa. A gente tem esses três exemplos. Tá? É, a gente tem que entender que isso aqui não vai gerar mais hipertrofia, tá? Então não vai me trazer mais ganhos do que fazer isso aqui. Só que isso aqui é muito mais fácil de progredir do que isso aqui. E por envolver mais músculos e mais peso, então mais músculo, mais peso, eu tenho mais dano. Isso não é ruim, tá? Além da tensão mecânica, a gente precisa de dano muscular, tá? Então, tensão e tensão mecânica, entenda por muito peso próximo à falha, mais dano muscular igual hipertrofia sem platô. Só que é o seguinte, se fosse só por essa coisa, só por essa diretriz, assim por se dizer, era muito mais fácil jogar todo o meu volume nesses multiarticulares, tá? Só que é o seguinte, eu preciso recuperar de um treino pro outro. Então, muito dano muscular me atrapalha. Eu não posso deixar só padrões multiarticulares para mim fazer meu treino de inferiores, por exemplo. Então, eu tenho que mesclar isso aqui. Seguinte, a gente tem a crença pública de que exercício que a gente trabalha com mais peso serve para construir, exercício que a gente trabalha com menos peso serve para lapidar. Não é uma ideia errada, mas a ideia correta é exercício composto é mais massa geral e exercício isolado, que são os que a gente normalmente trabalha com menos peso, é mais detalhe, porque é um trabalho local, entendeu? Então, por exemplo, anatomia do quadríceps em específico. Padrões de agachamento e de leg press não trabalham muito bem reto femoral. Então, para mim compensar isso aqui, eu jogo uma extensão de joelho, tá? Seguinte, o que eu vinha fazendo aqui é um volume maior. Cadê meu volume normal? Aqui, ó. Quad, aqui. É um volume maior. Cadê perna? É um volume maior de multiarticulares, então. Tem 2 pêndulo, 2 leg. E só 2 cis, tá? Aí, com o passar do tempo, percebi que talvez 2 pêndulo e 2 leg não seja a melhor ideia. Então, copiando isso aqui, ó. Copio aqui e jogo pra cá. Aqui
Vou manter. Tirar essas anotações. Então aqui, ó. Vou continuar fazendo dos de chifre. Vou continuar fazendo do abdutor e adutora. Vou tirar uma de pêndulo. Porque a minha segunda série de pêndulo fica uma bosta. Tá? Independente se é back-off ou não. Duas séries de lag já é mais plausível, tá? E aí eu vou manter o volume de CIS. O volume de CIS é muito menos taxativo, tá? Novamente, entra aqui, ó. Quanto mais peso a gente usa, mais desgastante é a série. Quanto mais articulação a gente usa, mais músculo a gente usa, mais dano. Então mais difícil de recuperar. A gente também tem que levar em consideração o perfil de resistência. Mas enfim, não vou entrar nesse caso, que eu já fui muito mais longe do que era pra ir. Que era pra mim falar só de volume de treino. Então voltando pra parte de volume de treino, que o vídeo já tá com 16 minutos. Me empolguei, foi mal. Seguinte, peguei aqui o volume que eu tava fazendo, volume total, tá? E tirei metade. Então aqui, ó, meu volume previsto pra base, que é o Tier 1, vai ficar com 4 séries de upperback, 4 a 5 séries de latíssimo, 3 de peitoral clavicular, 4 de peitoral externo costal, 5 de deltoide lateral. Aqui muito possivelmente, não posso falar com toda certeza, mas muito possivelmente ficou tipo uma série para cada vez que eu for fazer deltoide lateral. Não para cada treino, né, mas para cada exercício que eu for fazer. 2 de deltoide frontal, 4 de tríceps, 2 de bíceps, 4 a 5 de abdômen, que eu não tô respeitando muito bem isso, tá? Tier 1 pra mim é meu deload. Tô fazendo mais que 4 a 5 séries. Parte de quadríceps caiu para 6. Então aqui já entra naquela. São 6 séries. Eu tenho 3 treinos. Então, quer dizer, perdão, eu tenho 2 treinos com cada um 3 exercícios cada. Então eu consigo deixar um para pêndulo, por exemplo, um para leg e depois um para cis. Aí, por exemplo, de 6 vai subir para 8 no meu Tier 2. Então, eu subi 2 séries só pra minha semana inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, voltando aqui, um exercício isolado que me dá menos dano muscular. Então, vou fazer um CIS a mais. Ao invés de uma série que eu estava fazendo, com 6 séries semanais, eu vou passar para 2. E aí eu mantenho um pêndulo, um leg. Aí é o seguinte, de repente, voltei aqui, e aí eu tô pensando em fazer uma terceira camada de volume para mim fazer pré-pico. Então, faria, por exemplo, 10 séries aqui, tá? Aí eu subiria aqui, pêndulo, não. Perfil ascendente me ferra muito, tá? Quanto mais tempo eu perco brigando nisso aqui, pior é o meu treino que é subsequente. Então vou subir leg. Subir um treino, uma série de leg press por cada dia, fica muito legal. E aí é o seguinte, se eu subir o volume, cadê? Se mesmo com uma série ficar uma bosta no meu quadril, eu vou comprar o quê? Eu vou investir meu dinheiro em quê? Uma band. Uma band para o leg. Porque é o seguinte, usar o pente de novo. Calma aí. Pente. Bora. Deixa eu ampliar isso aqui. Pô, ruim é que os de mouse é horrível fazer isso aqui. Mas enfim. Pensa que isso aqui é o joelho, tá? Nossa, ficou horrível, mas acho que vai dar pra entender. Joelho flexionado, quadríceps perde força. Perde a capacidade de produzir força. Joelho em extensão, quadríceps ganha potencial de força. E é o seguinte, o leg press
é um perfil de resistência linear, tá? Ele só tem ação da gravidade. Então é literalmente o mesmo peso, o movimento inteiro. Aqui não ficou reto. Deixa eu arrumar. Calma. Como é que eu vou aumentar o tamanho da borracha? Eu esqueci. Apaga pra ficar reto. Então, aqui ó, temos o perfil de resistência, tá? Do leg press. Ah, ele começa a série com o joelho estendido. Então vamos supor que tá condizendo, pelo menos. Tá estendido. É, conforme eu vou flexionando, ele vai perdendo a produção de força. E como eu tento fazer com a máxima flexão de joelho possível, ele cai muito. Então aqui, apesar de não ter é, muita força de quadríceps, eu tenho muito torque de joelho. E aí é o seguinte, eu não tenho força em quadríceps, mas eu tenho força em glúteo e adutor. Então eu vou começar a usar glúteo e adutor. Por exemplo, deixar em laranja, sei lá, a contribuição de glúteo e adutor, tá? Para fazer o movimento. Seguinte, deixa eu voltar que ficou muito para trás. Contribuição mínima, volta, aí a gente cruza aqui mais ou menos no meio da amplitude, e aqui no final eu tenho bastante contribuição de glúteo e adutor e pouca de quadríceps. Exemplo, quadríceps não perde função, tá? Seguinte, como eu tenho muito torque aqui, muita solicitação, perdão, de quadril, tanto por glúteo quanto por adutor, eu vou usar uma bandzinha para facilitar também isso aqui. E aí, por exemplo, o meu quadríceps estava perdendo essa força, ele não vai perder tanto. E o meu adutor também, meu adutor e meu glúteo, não vão precisar me ajudar tanto. Então eu não vou explorar os limites, eu vou ficar numa zona confortável e eu vou ter de certa forma uma ajuda externa para me completar o movimento. Aí é o seguinte, se eu fizer isso aqui, né? Pô, 22 minutos, perdão. Ah, se eu fizer duas de leg, se eu fizer uma série de leg, tá suave, tá recuperando, aumentar para duas e não tá recuperando, tá voltando a doer, aí eu taco a band, entende? Enfim, finalizando, vamos torcer para ser realmente ah, a última parte, tá? Tier 2, Tier. Vou deixar Tier X, que eu ainda não decidi, tá? Se eu vou fazer ou não. E eu vou deixar o Tier 4 aqui. Tier 1, eu vou usar de deload. Tier 2, eu vou usar de camada de volume. De volume base. E aí, por exemplo, o Tier X, que seria o Tier 3, também vai me servir de base, só que um pouquinho maior. Vou colocar a base mais, então. E aí, o Tier 4, choque. Como eu vou fazer isso aqui a partir de agora? Bom, semana do 23 do 2 até agora este sábado. Cadê? Esse sábado é 7. Então, até 7 do 3 eu estou em deload. 2 semanas. Aí a partir do dia 9, dia 9 do 3, vou jogar base. E aí é o seguinte, a minha intenção vai tentar mais ou menos manter de 8 a 12 semanas esse mesmo ciclo. Então, eu vou jogando aqui essas informações e depois eu vou vendo o tempo que eu vou ficar em cada fase, por exemplo. Enfim, eu vou considerar semanas que eu começo
o meu treino, né, o meu mesociclo, a partir da segunda semana de deload. Então, aqui tem também? Deixa eu ver. Ah, tem uma caneta aqui, vai ser essa mesma. É? Caneta? Não, não é caneta. Ô, caramba. Vou fazer aqui. Semana 9. E aí. Semana 15. 15/3. Semana. Perdão, semana 16. Aí semana 23/3. Semana 30/3. Aí, opa. Vamos supor que aqui foram 4 semanas, vou fazer mais 4. Então, até dia 27. 27/4. Aqui será choque. E aí eu vou distribuir meu volume de base pra cá. E é o seguinte, quanto mais... Eu acho que eu não tenho essa imagem aqui. Mas quanto mais perto eu fico do meu máximo volume recuperável, mais hipertrofia eu tenho. Então eu vou tentar manter, ah, tipo, do dia 23 até o dia... Até a semana 20/4. Eu vou tentar manter no meu Tier 3, que é uma base mais. Que aí eu tenho bastante estímulo, mas eu também tenho recuperação adequada. E aí é o seguinte, esse Tier 3, muito possivelmente eu vou usar o mesmo volume que eu vinha fazendo anteriormente, antes do deload. Porque meio que ficou com o que eu conseguiria me recuperar, entende? Aí é o seguinte, eu deixei 8 semanas, certo? Aqui só tem 6, deixa eu completar elas. Dia 6 e dia 13. 6/4 e 13/4. Então, de repente faria 2 semanas de base. Aí aumentaria pra base... Base mais? É. Eu mesmo tô me confundindo. Base mais, base mais, base mais. E aqui, base mais também. Aí aqui é o seguinte. São... Contando com... Cadê? Deixar a semana 2 aqui também, pra mim não me perder. 2/3 foi deload. O que a gente tem de estudo, tá? Com volume de treino, ou é linear o volume, tá? Ou é progressivo a cada 2 ou a cada 4 semanas. Eu vou tentar fazer mais ou menos isso aí. Tentar. E aí é o seguinte. Eu tenho aqui 2 semanas de deload, 2 semanas de base, 5 semanas de base mais e 1 semana de choque. Aí aqui é o seguinte. Se eu for tentar seguir mais ou menos o padrão de aumentar a cada 2 ou 4 semanas, eu vou tirar essa semana de base mais e vou trocar por 1 semana de choque. E aí é o seguinte. Se eu fizer essas 2 últimas aqui, essas 2 últimas semanas de choque, a minha próxima semana, que vai ser 4/5, não vai ser só um deload, vai ser um no load. No load é sem treino. E aí, no caso, essa camada de volume aqui, ó, essa camada de volume de deload, no caso, a próxima, né, vai ser o Tier 1, vai ser um revolume.
Volume. Que aí, revolume é eu voltando pro meu volume normal, que o volume normal, entre aspas, é o base. E no caso, se eu permanecer nisso aqui, eu, por exemplo, posso fazer ah, uma semana de choque. E aí na segunda semana de choque, ao invés de fazer choque, como eu estou falando, eu posso fazer um. Como é que fala? Ai caramba, esqueci o nome. Mas enfim, eu posso voltar isso aqui para de repente minha camada de deload e continuar fazendo um no-load. Porque eu aproveito a basicamente quebra de homeostase do meu corpo com essa semana de choque. Vou aproveitar que a próxima semana ainda vai estar com sinalização de hipertrofia maior do que o normal. E eu posso fazer de repente um de-volume. Entendeu? Aí aqui eu usando Tier 1. Aí é o seguinte, eu caio do Tier 1 pro Tier 0, que é sem treino. Aí eu volto pro Tier 1, tá? Isso aqui, apesar, né, de ser uma camada 1, ela também entra como característica de deload. Então ainda aqui eu tô mais recuperando do que gerando dano. E aí depois eu volto pra Tier 2. Entende? E voltando mais uma vez no exemplo que eu dei anteriormente, do incremento de volume, tá? Muitas vezes o incremento de volume pode ser de tipo de uma, duas séries. Cara, por exemplo, aqui, se eu vou incrementar uma série, deixar uma, não vou nem falar pra duas. Eu tenho uma de upper back, uma de latíssima, uma de peito clavicular, uma de esternocostal, uma de lateral, uma de frontal, de tríceps, de bíceps, enfim. Então eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou ter 14 séries a mais, aumentando uma série só por grupamento muscular, entre aspas. Então é o seguinte, eu preciso ser muito cauteloso com esses incrementos, tá? Porque eu tenho uma quantidade de fichas de recuperação que eu posso gastar no meu corpo inteiro. E aí eu vou realocando isso aí conforme eu preciso é, é, fazer, entre aspas. Enfim. Acho que eu já demonstrei mais ou menos como é que eu vou fazer aqui. Aí é o seguinte. A distribuição. Tá? Eu volto no que eu tinha comentado anteriormente, que era, por exemplo, minha necessidade. Então eu vou usar um treino de pull aqui, ó. O treino de pull. Eu tenho a necessidade de fazer abdômen, porque eu tenho disparidade de força entre abdômen e quadril. Meu quadril é muito mais forte, então eu preciso deixar o abdômen forte. Eu tenho tríceps também no começo do treino de pull, porque é o seguinte, eu alocar muito volume de tríceps depois da sessão de push, por exemplo, esse volume de tríceps vai ficar uma bosta. Eu vou executar ele mal. Então eu jogo ele em outro dia e aí depois eu deixo, caso eu precise de mais volume, eu horizontalizo esse volume e eu jogo, por exemplo, no treino de upper, como eu venho fazendo. E aí é o seguinte, minha maior necessidade está em porção baixa nas costas. Então é o que eu preciso alocar mais volume. Dentro, obviamente, do que o possível me recupero, tá? Seguinte. Então eu tenho duas puxadas, tá? Uma de plano sagital, uma de plano frontal, para trabalhar latíssimo. Então, volume maior da sessão está aqui. Mesmo que de repente o volume para upper back, igual por exemplo está aqui, eu tenho duas séries de abdução, de remada em abdução, perdão, e duas séries de shines, como eu estava fazendo, usando o exemplo que eu estava fazendo antes do deload, mesmo que o volume esteja equalizado entre upper back e lower back, entre latíssimo, a minha prioridade vai estar nesses dois aqui. E uma característica, pelo menos da máquina que eu utilizo para fazer o lat pull down,
O perfil de resistência dela não é muito favorável, tá? Ela dificulta eu fazer a contração muscular. E apesar de condizer, entre aspas, com a curva de força do latíssimo, conforme mais eu deixo pra frente isso aqui na sessão, mais difícil fica eu fazer isso aqui. Então, já copiando isso aqui e jogando pro treino que eu já vou fazer, ó, eu vou inverter lá, tipo, Down com Chinese, que nem vai ser mais Chinese. Então, lá, tipo, Down primeiro, depois eu venho pra, sei lá, uma T-bar, ou uma remada curvada, igual eu fiz no último treino de upper. E, enfim, a minha prioridade muda 100% pra isso aqui. Isso aqui eu vou performar melhor, eu vou conseguir progredir melhor, tá? Seguinte, eu vou parar de gravar, que deu 36 minutos de vídeo. Eu vou soltar tudo, tá? Eu não vou cortar, vai ser sem corte. Então, mano, eu vou ter umas 8 views desse vídeo. Mas enfim, eu preciso gravar pra ficar bom conforme for passando o tempo. E esses vídeos ficarem cada vez melhores. Quem sabe uma outra vez eu consigo usar o meu tablet como de repente uma mesa digitalizadora, alguma coisa do tipo, pra ficar mais fácil de visualizar essas coisas, principalmente do Paint, que ficou horroroso isso aqui. Isso aqui não dá pra entender quase nada. Ficou horrível. Enfim. A gente precisa ensinar para obter todo o conhecimento. Então, enfim. Não é o meu. A minha intenção é ensinar, mas eu preciso explicar o que eu vou fazer. É mais ou menos isso que eu tenho na minha cabeça. Um outro formato de vídeo que eu quero trazer é usando isso aqui, ó. Não vai aparecer pra vocês agora, calma. Deixa eu carregar a página. Vamos lá. Trocar pra cá. Cadê? Ópera. Voltar. O que eu quero usar também é isso aqui, ó. Mapa mental. É muito mais tranquilo de eu linkar uma ideia com a outra e fica menos avoado as ideias, pelo menos. Isso aqui é um resumo que eu fiz de uma aula também da Darkside, só que dessa vez, né, de saúde intestinal e tudo mais, tá? Vou trazer depois isso aqui e aí, enfim, eu vou tentar oscilar mais ou menos como é que eu vou fazer isso aí. E por enquanto, já fiquem mais ou menos com isso aqui na cabeça. Eu vou fazer mais 2 semanas de base, permanecer um pouquinho em base mais, e depois fazer uma semana de choque ou 2, tá? E aí de repente eu uso no load, tá? Aí é isso. Mano, eu sei que assim as ideias do vídeo, as ideias e explicações ficaram muito, muito, muito bagunçadas. Não precisa nem falar, tá? Eu me perdi muito nos assuntos que eu queria falar. E no final de tudo, deu quase 40 minutos de vídeo. Perdão. Eu vou melhorar para as próximas vezes. E provavelmente, entre a última semana de base e a primeira semana de base 1, de base mais, perdão, eu vou ter mais ou menos consolidado o que eu vou fazer. E aí eu volto aqui novamente em outro vídeo para mim explicar para vocês detalhadamente como é que ficou cada treino. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero que apesar de longo vocês tenham gostado desse vídeo. E tamo junto.